Graças, paz, que bom estarmos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus. E eu quero pedir a você que depois que você ver esse vídeo, assistir essa palavra por completo, você nos ajude a divulgar. Compartilhe no seu Facebook, no Twitter, mande para pessoas, seus amigos, parentes, sua família, para que outras pessoas também tenham acesso a essa palavra edificadora. Eu quero ler hoje no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso de número 50. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Esse episódio muito conhecido, quando no início do ministério de Jesus Cristo, ele chama alguns discípulos, alguns homens, para serem seus discípulos, e esses discípulos vieram até Jesus Cristo, e um deles era Natanael. Natanael foi convidado por André para conhecer a Jesus. E quando Natanael ouve André convidando, dizendo: olha, eu conheci o mestre, agora nós podemos segui-lo, porque André era discípulo de João Batista, e agora André fala para Natanael: agora nós vamos seguir a Jesus. É Ele o Messias, é Ele o Cordeiro de Deus, e a Ele nós devemos seguir. E Natanael perguntou assim: mas pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? E então André falou para ele: vamos lá e você vai conferir. Quando Natanael vai chegando próximo de Jesus, Jesus disse: eis aí um israelita em quem não há engano, uma pessoa transparente, uma pessoa honesta, uma pessoa que fala a verdade. E Natanael, surpreso disso, porque Jesus estava ali falando a respeito dele sem o conhecer, Natanael fala: mas o senhor nunca me viu, nós nunca nos falamos, como é que o senhor sabe disso? Como é que o senhor está falando isso a meu respeito? E Jesus falou: eu te vi debaixo da figueira. Ora, Natanael ficou mais surpreso ainda, porque Natanael com certeza não tinha visto, Jesus não estava dentro do seu campo de visão, e ele então sabia que Jesus havia tido uma revelação. Mostrou ali a onisciência de Jesus Cristo em saber que Natanael estava debaixo de uma figueira em outra cidade. E isso é maravilhoso. E Natanael ficou encantado, ele ficou realmente emocionado ao ver o poder de Jesus, e disse para Jesus: verdadeiramente tu és o rei dos judeus, tu és o Messias, tu és o Rabi, tu és o Filho de Deus. E imediatamente Jesus rebate e diz: porque eu falei essas coisas, porque você viu essas coisas, porque eu realizei essas coisas, você creu. Mas eu quero te dizer uma coisa: coisas maiores do que estas você verá. E isso é importante. Aqui está a lição para a nossa vida, amado. Minha amada irmã, você que está assistindo, preste atenção. Quando nós começamos a conhecer a Jesus, nós com certeza somos impactados com alguns milagres, algumas coisas que Jesus fala ao nosso respeito. De repente uma revelação, de repente você foi alvo de um milagre, de uma cura, de uma restauração, uma porta aberta, algo impossível aconteceu e você ficou impactado com isso. Mas eu quero te dizer algo para que você busque coisas maiores do que essa que você já viveu em Cristo Jesus, experiências maiores, porque quando Jesus fala para Natanael: olha, você verá coisas maiores. Então, o que nos traz a confiança, a certeza que ao continuarmos seguindo a Jesus, Jesus vai fazer coisas maiores na nossa vida. Ele sempre vai nos surpreender. Jesus sempre vai fazer além do que nós estamos pensando, sempre vai fazer infinitamente mais do que pedimos, vai sempre fazer além do que cremos, além do que nós estamos esperando. Às vezes nós criamos uma expectativa e Deus vem e faz mais do que nós estamos esperando. Eu quero te dizer uma coisa: o segredo para vermos coisas grandes acontecendo em nossa vida, o segredo de experimentarmos algo da parte de Deus que vai impactar a nossa vida, algo que vai gerar mais e mais fé na nossa vida, é continuarmos a seguir a Jesus. E não só seguir, mas ser seus discípulos. Nós precisamos ser discípulos de Jesus.
se você admira Jesus, se você respeita Jesus, se você conhece Jesus das histórias da Bíblia, se você às vezes talvez é um evangélico, você crê já em Jesus Cristo, mas eu quero te dizer, isso não basta, é preciso ir mais longe. E para irmos mais longe, nós vamos precisar sermos discipulados pelo Senhor Jesus. Ou seja, nós vamos nos esvaziar de todo conhecimento que nós temos, nós vamos esvaziar dos conceitos, dos preconceitos e vamos nos encher do conhecimento de Jesus. Aquilo que nós achamos que estava certo, de repente, ao ser confrontado pela palavra de Deus, não está certo. Aquilo que a gente tem certeza que está agradando a Deus, de repente, Jesus nos mostra que nós não estamos agradando a Deus. Então, pense nisso. Pense em agradar a Jesus. Não fique preocupado com a opinião que as pessoas têm ao teu respeito, com as sugestões que elas dão para a sua vida, mas se preocupe com aquilo que Deus está dizendo ao teu respeito. E quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, isso acontece, essa palavra ela se cumpre na nossa vida. Coisas maiores do que estas nós veremos. Jesus ainda disse no verso 51 que a partir daquele momento os discípulos iam ouvir os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem, ou seja, sobre Jesus. Isso mostra uma conexão, uma ligação direta com o céu, com o sobrenatural. E eu quero te falar uma coisa: se você quer viver coisas extraordinárias na sua vida, se você quer viver experiências marcantes na sua vida, seja no contexto familiar, na sua vida espiritual, sua vida financeira, na sua vida profissional, enfim, em qualquer área da sua vida, basta você ser discípulo de Jesus. Não vá porque as pessoas estão dizendo, porque as pessoas estão falando. Vá pelo que a palavra de Jesus diz. Você nunca vai errar se você seguir o que Jesus está dizendo para a sua vida. Pense nisso. Se você quer viver coisas grandes, maiores do que você já tem visto, se você está cansado dessa rotina, da mediocridade, ou seja, daquela vida mediana, de ser igual a todo mundo, você vai se destacar no meio da humanidade a partir do momento em que você seguir a Jesus Cristo. Coisas maiores do que estas vocês verão. É esta a palavra de Deus para a sua vida neste momento. Viva coisas grandes, ouse fazer coisas grandes, ouse sonhar mais, mas não só fique na esfera do sonho, realize. E as suas realizações estão em Deus. É Deus quem abre a porta, é Deus quem fecha a porta, é Deus que dá a vida, mas também é Deus que tira a vida. É Deus que cura, mas é Deus também que fere. Pense nisso. Coisas maiores do que estas vocês verão. Busque em Deus. Busque a cada dia ver coisas maiores na sua vida. Uma transformação, algo extraordinário. E eu não estou falando só de coisas materiais, eu estou falando de coisas espirituais. Coisas maiores na sua vida. Por exemplo, de repente você não tem uma capacidade de amar alguém e você vai ter. De repente você não tem a capacidade de perdoar alguém hoje e você vai ter. Porque coisas maiores vocês verão. Guarde essa palavra e coloque em prática. Busque em Deus, ore, faça, aumente a sua comunhão com Deus. Ande em santidade. Não ande pelo que o mundo está ditando, não ande pelo pecado, mas ande em uma vida de santidade e de consagração a Deus, ou seja, de separação a Deus. Com certeza, se você andar na palavra, coisas maiores você experimentará. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.